Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Estas coisas vos mando, que vos ameis uns aos outros. Todo o mandamento de Jesus se resume nessa verdade, que nos amemos como Ele nos amou. Eu gostaria de continuar. Alguns dias atrás nós lemos este mesmo texto. O tema da palavra é eu vos escolhi. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Esse texto ele traz muita paz para dentro da igreja, porque ele nos leva a entender que as pessoas que estão caminhando com Cristo, sejam elas quem forem, elas foram escolhidas por Ele. Tenham as falhas que tiverem, as fraquezas, as limitações, sejam quais forem, foram escolhidos por Cristo. Eu e você fomos escolhidos por Cristo. E eu penso que a nossa maior surpresa já é esta mesmo. Você foi escolhido. Você é o alvo do amor de Cristo. Ele escolheu você. Aí nós abordamos um ponto, que era falando a respeito dos desigrejados. E nós lemos o texto de 1 Timóteo 4, no verso 1, que diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos tempos do fim, nos dias posteriores, alguns apostatarão da fé. A palavra apostatar aqui é deixar a fé. Seriam enganados. Haveriam ensinos que entrariam no meio da igreja e a igreja se perderia por conta desses ensinos. Imagine você. E daí nós abordamos o tema, que existem pessoas que conheceram Cristo, mas que deixaram Cristo de lado. E aí eu fiz a seguinte colocação. Nós não falamos sobre os desigrejados, porque nós pensamos assim, quem precisava ouvir não está mais aqui, são os desigrejados, estão fora da igreja. É verdade, mas todos os desigrejados já estiveram dentro da igreja. E por não terem ouvido, talvez uma palavra como essa, deixaram a fé. Então nós queremos ensinar a respeito disso. Quando nós pensamos em ser escolhido por Jesus, ser cristão, ovelha de Cristo, não minha, não da igreja da restauração, nós passamos a perceber que Jesus, ele nos leva para o seu corpo. Jesus é um corpo, ele tem um corpo sobre a terra. O corpo de Cristo sobre a terra é o quê? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Então, se nós fomos escolhidos por Cristo, nós somos escolhidos para estar no corpo. E nós vamos vir para a igreja. E dentro desse ponto, nós trabalhamos que a igreja é um lugar de relacionamento. Nós estamos aqui e nós vamos nos relacionar com pessoas. Não há como estar em Cristo, conhecer Cristo e não se relacionar com pessoas. Não há como, impossível. Porque o corpo de Cristo é feito para pessoas, para mim e para você. Nós somos o corpo de Cristo. E vamos nos relacionar com pessoas aqui. Mas existe um texto, em Provérbios 27, no verso 17, que diz assim, que afia-se o ferro com o ferro, assim como o homem afia o rosto do seu amigo. Esse é um texto que fala sobre relacionamento. Ele diz que quando Jesus nos coloca no corpo, a dinâmica é esta. É o ferro afiando o ferro. São pessoas se esbarrando, são pessoas, sendo moldadas, sendo treinadas. Mas nós somos treinados dentro do corpo. As pessoas não são treinadas por Cristo fora do corpo, fora da igreja. Então Jesus nos quer dentro da igreja, no seu corpo. Quantos querem estar no corpo de Cristo? Glória a Deus. Perfeita escolha. Perfeita essa tua decisão. A igreja, o próximo ponto, onde eu falei que ia continuar. A igreja é um lugar de cura. A igreja, o corpo de Cristo, é um lugar de cura. Nós fomos escolhidos para ter de Cristo cura. Você foi escolhido para experimentar a cura. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma cura que ela vai além do físico. Sabia disso? Existe uma cura
que ela vai além dos problemas de saúde, que é até mais difícil do que a cura do físico, porque é a cura da alma. Alguém com câncer, que nós entendemos que é uma doença grave, é uma doença séria, eu até hoje não vi um que eu fosse visitá-lo e que ele não falasse: pastor, eu quero ser curado. Pastor, eu creio no meu Deus, eu creio no Deus que eu sirvo. Essa doença é difícil, mas eu quero ser curado. Eu sei que o meu Deus cura, eu sei que o meu Deus é poderoso, que Ele faz coisas extraordinárias. Eu vejo pessoas aqui na igreja que já foram curadas, mas eu vejo pessoas com mágoas e ressentimentos que não querem ser curadas. Todos que têm uma doença terminal, o câncer, querem ser curados, mas os que se magoaram pelo caminho, os que ficaram ressentidos, grande parte das vezes, eu não ouço o mesmo relato. Não me mostram esse Deus que é poderoso. Não mostram. E daí eu me faço uma pergunta: qual doença é pior? Um câncer que te põe de joelhos e que te faz se mover em fé e conhecer o Deus que cura? Ou a mágoa que as pessoas não querem abrir mão? Que está ali, que está matando, que está definhando, que está trazendo divisão, que está trazendo separação. Mas ali as pessoas não veem o poder de Deus, querem continuar magoados. A pior doença não é a incurável. O câncer tem cura, mas a mágoa muitas vezes nem Deus consegue curar. As doenças da alma, elas são duras. Precisamos entender, Efésios 4, no verso 13, diz assim, Paulo ensinando, trazendo um ensino para nós. Ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ser um em fé. Nós precisamos ir a esse lugar, até que todos nós cheguemos a uma só verdade na fé e no conhecimento do Filho de Deus, porque nós não conhecemos Cristo. Se existem áreas da nossa vida onde Ele não pode entrar, é porque nós não o conhecemos como Ele é. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito. Eu quero isso. Eu quero estar no estado de um homem perfeito. Se a Bíblia fala, é possível. Se a Bíblia fala, ela foi escrita para mim e para você, é possível. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, jogados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Verso 15. Antes, falando a verdade em amor, cresçamos nele, em todas as coisas, no cabeça que é Cristo. Nós precisamos crescer em todas as coisas. Coloque a mão sobre o teu coração e diga: Senhor, eu escolho crescer em todas as coisas. Que nada fique de fora da tua vida, meu irmão. Nada daquilo que é meu e teu por direito, que foi conquistado por nós. Porque isso faz de Cristo cabeça, qual o corpo inteiro e bem ajustado. Aqui ele fala da igreja. Ele está falando de um corpo que caminha junto, de um povo que se move junto, que é o corpo de Cristo. Ele diz: do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Não está falando de você, do teu corpo físico. Está falando do corpo de Cristo, a igreja. O corpo de Cristo cresce junto. Essa é uma verdade que ela tem que ser vivida por todos nós. Ela é nossa. Nós estamos no corpo. Então, eu posso dar como exemplo. Nós operamos o coração. O coração é um membro tido na nossa região como mais importante. Ele é um membro que ele é operável. O médico abre o nosso peito. Ele pode até tirar o coração fora. Ele pode trocar algumas válvulas do coração. Ele pode substituir algumas veias. Ele pode, um médico, até mesmo substituir o coração. Mas ele tem que colocá-lo de novo. Ninguém vive se uma parte estiver fora. Se for necessário, que opere o meu coração.
mas que ponham ele dentro do meu corpo o mais rápido possível. Só há vida dentro do corpo. O corpo está vivo, é o corpo de Cristo. Por que você acha que a igreja é comparada com um corpo? Com as juntas, as medulas, o ligamento, eu e você, nós estamos ligados uns aos outros. É assim o corpo. E Jesus, ele resumiu toda a lei em um mandamento, e ele disse, como corpo, que vocês vos amem uns aos outros, como eu vos amei. Porque sem isso não há vida no corpo. Qual é a dinâmica? Você entendeu? Então, se o meu coração, se eu for o coração, ó que petulância minha, se eu for o coração e eu estiver fora do corpo, o corpo morre. Você entendeu a dinâmica aqui? Se eu não me mexer, se eu não for curado, você não é curado. Porque a cura está no corpo. Não há cura fora do corpo. Fora do corpo há morte. Nós fomos escolhidos para estar no corpo e para viver a cura que vem do corpo. Se eu não me mexer, se você não se mexer, eu não sou curado. Então sabe por que nós estamos nos esbarrando aqui, nos relacionando? Sabe por que nós muitas vezes precisamos, como Paulo falou, nos suportar? Suportai-vos uns aos outros em amor. Essa palavra suportar, ela tem dois sentidos. O que nós mais gostamos é de ser suporte na vida de alguém. Mas grande parte das vezes tem que ser aguentar mesmo. Você, meu querido, você precisa me aguentar. Não com a mesma arrogância do Zagalo. Vocês vão ter que me engolir. Nem se lembra o que ele tinha conquistado. Mas a frase ficou para sempre, eternizada, arrogância pura. Aqui não. Aqui não é por arrogância. Aqui é por escolha. Amor é isto. É suportar e suportar. Amor é suportar e suportar. Aguentar. Que nós nos aguentemos. E aí? O que vamos fazer com o corpo? Se nós fomos escolhidos para estar aqui dentro, para viver isso, para um viver próximo ao outro, nos esbarrarmos, e aí nós olhamos para os desigrejados. Muitas pessoas fora das igrejas, desesperadas para voltar. Sabia disso? Todos os que tiveram seus olhos iluminados, todos aqueles que foram escolhidos por Cristo, nunca mais serão os mesmos. Nunca mais somos os mesmos. E as pessoas deixam da fé, mas o coração está ardido, o coração está desesperado. E existem muitas pessoas que estão fora querendo voltar. Mas existem muitos que estão dentro, querendo sair. Vamos pensar numa dinâmica estranha. Para não usar outra palavra. No mínimo estranha. Que alguém tenha encontrado Cristo, que alguém tenha a oportunidade de ter a sua vida transformada, de ter os seus sonhos renovados, de ter a sua mente renovada, porque Paulo garante que isso acontece em Cristo, e que possam querer sair para fora, possam querer deixar a fé. Aqui é lugar de cura. Para receber a cura, nós precisamos juntos caminhar. Nós precisamos juntos avançar. Fomos escolhidos para caminhar, fomos escolhidos para crescer, fomos escolhidos para deixar marcas. Mas homem nenhum vai conseguir fazer isso estando só. E ai daquele que tentar. Existem verdades que estão implícitas aqui nessa palavra, no corpo. Diz assim, por exemplo, que nós somos iguais. No corpo de Cristo não há distinção, e as pessoas são iguais mesmo. Eu tenho visto isso muito me alegra na igreja. Chegamos aqui, cada um com histórico, cada um com um passado, coisas terríveis já aconteceram conosco, e aí nós sentamos nessas cadeiras, e Jesus nos faz perceber que nós somos os mesmos.
que não há distinção, que não há separação, que Ele não olha para um e escolhe, dá mais mérito do que para o outro. Somos iguais. As mesmas coisas acontecem em todos. Todos aqui choram, alguns pouco, eu mais, mas todos choram, todos sorriem, todos se alegram, todos sentem medo. Até os mais valentes, aqueles que não querem demonstrar de maneira nenhuma, sentem medo. Passam frio, fome. Somos iguais. Ah, se nós entendêssemos isso. Que a pessoa que está do teu lado é um semelhante teu. Sabe quando que nós olharíamos para a pessoa do nosso lado com um olhar altivo? Sabe quando que nós olharíamos e acharíamos essa pessoa menor? Desprezaríamos? Nunca. Nunca. Do teu lado está uma pessoa com carências, com limitações, que precisa de você. Corpo é lugar de cura, não somente a cura do físico. E nós oramos, vamos continuar orando. Nós vamos seguir a tarefa, a missão que Jesus nos deu. Vão pelo mundo, orem pelos enfermos, expulsem os demônios. Vamos continuar. E tem dado certo, porque não sou eu. Não é homem nenhum que faz. Quero ver qual homem pode se gabar, pode se garantir de curar alguém. Quem cura é o Espírito, usando homens. E por isso nós continuaremos orando. Mas nós continuaremos aqui. E eu sei que esse lugar é bom. Continuaremos como igreja. O corpo de Cristo vai permanecer, queridos. Unidos, juntos, caminhando, se esbarrando muitas vezes. Porque eu estou te curando e você está me curando. O corpo é lugar de cura. Terceiro ponto é, aprenda a concordar. Aprenda a concordar. Mateus 18, no verso 18, ele diz que nós fomos escolhidos por Cristo para concordar uns com os outros. Sabia disso? Eu e você fomos escolhidos para concordar. Jesus diz assim, em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, terá sido ligado no céu. E tudo quanto desligardes na terra, terá sido desligado no céu. E ainda vos digo, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai, que está no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Concordar é um assunto poderoso. Concordar é um assunto poderoso. Entrar em concordância. Abrir mão dos seus argumentos, abrir mão da sua argumentação. Olhar o todo, mais do que você olha, mais do que eu e você olhamos o indivíduo, o individual. Olhar as necessidades do coletivo, mais do que as minhas. Esse é o corpo, esse é o crescimento que vem do corpo. Esse é um assunto poderoso, porque esse assunto muda a vida do corpo de Cristo. Aprender sobre esse nível de concordância muda a vida do corpo de Cristo. E eu te digo o seguinte, se nós tivéssemos a mesma disposição para concordar que nós temos para discordar. Se nós invertêssemos, vamos fazer essa oração, vamos pedir para Deus, Deus mude no meu coração. Aquilo que eu concordo, inverta. E aquilo que eu discordo, que seja aquilo que eu comece a concordar daqui para frente. Nós queremos discordar na maior parte das vezes. Não é bem assim. Não, mas eu não penso bem assim. Não, mas tal texto da Bíblia diz tal coisa. Discordar tem sido um grande problema na igreja. Posso te dizer, por exemplo, se alguém sair da igreja por discordar de pessoas, não terá como participar de igreja nenhuma. Porque qualquer corpo onde Cristo esteja estabelecido na terra, quer tenha o nome restauração, ou qualquer outro ministério cristão, qualquer ministério terão pessoas lá. E aqueles que saem do corpo por discordar, vão ter que aprender que o problema é seu. Vou sair daqui porque eu
discordo. Eu discordo de fulano. Não concordo com ciclano. Pois é, mas vai ter que aprender a concordar em outro lugar. Só tem um detalhe, querido. Eu não sei se esse texto, ele fala do ambiente coletivo. Estou me questionando. Estou me perguntando. E quero trazer isso para nós. Fala do coletivo também. Se dois concordarem, pode falar da igreja, aqui reunida, ou pode falar de uma pessoa. Pode. Uma única pessoa. Quem são esses dois que precisam concordar? A alma e o espírito. Se dois concordarem a respeito de qualquer coisa, se dois concordarem, muitas vezes esses dois estão dentro de um indivíduo só. Não são dois, são três. E por isso o texto diz, se dois ou três, mas vamos gastar tempo em dois aqui. Alma e espírito. Se dois concordarem dentro de um corpo, do teu, algo extraordinário vai acontecer. Sabe por que Jesus está falando a respeito desses dois concordarem? Porque o espírito está ligado ao céu. Eu e você temos um espírito, está ligado a Deus, está conectado com Deus. É aquilo que nos conecta com Deus. E a alma está ligada ao mundo, está ligada à terra, está ligada às nossas emoções, está ligada às nossas vontades, está ligada aos nossos quereres, aos nossos desejos. Se dois concordarem dentro de um corpo, coisas extraordinárias vão acontecer. A hora que a nossa alma começa a se submeter ao Espírito, a hora que aquilo que te liga a Deus começa a falar mais alto que as nossas emoções e vontades. Quer ver aonde que está isso? Lucas 1, no verso 30, diz assim: Disse-lhe então o anjo, não temas, Maria, pois achaste graças diante aos olhos de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, o qual porás o nome de Jesus. Verso 34. Então Maria perguntou ao anjo, como será isso? Uma vez que não conheço homem algum. Quem estava falando ali? A alma. Quem estava falando ali? Alguém que olhava para o sobrenatural e achava difícil, impossível. Como que uma mulher pode conceber se nunca conheceu um homem? Era a alma de Maria que estava falando. No verso 35 diz assim, respondeu-lhe o anjo, virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí algo começou a acontecer com a vida de Maria. E a alma começou a ouvir o Espírito. No verso 46, Maria faz um cântico. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra no meu Salvador. Porque atentou na condição humilde da tua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço manifestou seu poder. Dissipou os que eram soberbos nos pensamentos de seus corações. Depois os tronos, os poderosos, e elevou os humildes. De quem que Maria estava falando? Maria estava falando dela mesma. Quando ela fala sobre os soberbos de pensamento, ela estava falando dela. Ela estava falando do sentimento da alma dela. Quando o anjo lhe apresentou uma proposta, ela disse, como que vai ser? Como que vai acontecer? Não é assim que eu vejo, não é assim que eu penso, não é assim que eu conheço. Ela diz que os tronos dos poderosos foram depostos. Quais tronos? Se Jesus sequer tinha entrado na barriga dela. Se Jesus precisou viver 33 anos, morrer, ser crucificado, para depois trazer o reino sobre a terra. Maria estava falando das suas vontades.
das suas emoções. Nenhum trono ainda tinha sido tocado. Ou talvez o reino mais poderoso de todos tinha sido abalado. A alma, as vontades de Maria se curvaram ao Espírito. O trono mais poderoso, querido, que precisa se curvar diante de Deus, são as nossas vontades. É o nosso jeito. O nosso jeito de ser, o nosso jeito de viver, é a nossa cultura, é a nossa realidade, é a nossa vida financeira. Esse é um trono poderoso. Maria está falando dele, porque Maria queria que fosse do jeito que ela imaginava, assim como eu e você. Ou você acha que Maria topou de imediato? Que o anjo falou para ela, não, o texto diz que não foi assim. O anjo falou para ela, você vai conceber. Ela disse, não tem como. Não tem como ser desse jeito. Não tem como ser assim. Não é assim que eu quero. Então, quando a igreja, como um coletivo, concorda, algo poderoso acontece. Mas quando um homem, quando uma pessoa deixa com que a sua alma, suas vontades, se submetam a Deus, coisas extraordinárias acontecem. Quem tem governado a tua vida? Faça-se essa pergunta. Não precisa me responder. Quem tem te trazido para a igreja quando você vem porventura? Quem tem te levado a buscar a Deus? Quem tem te levado a buscar a palavra? Porque aqueles que buscam, buscam pelo Espírito. E aqueles que não buscam pela alma. É a alma que não quer. A alma quer que tudo aconteça do teu jeito, que tudo te dê prazer. Mas no reino de Deus, muitas vezes, o Espírito vai nos levar por caminhos que nós não teremos prazer, mas que nós teremos propósito. Sabe o que é caminhar em um lugar que por mais que não te dê prazer, te leva a um propósito maior? Esse lugar vale a pena. Vale a pena. E como é bom quando você conversa com alguém e você mostra isso para essa pessoa. Continue, permaneça nesse caminho, vale a pena. E você olha nos olhos dessa pessoa e você vê que ela entendeu. Não foi a alma, foi o Espírito. Se dois concordarem no meio de vós. A nossa maior vitória, ela acontece dentro, queridos. Qual é o tema da palavra? Nós fomos escolhidos por Cristo. Nós nos chegamos aqui por conta dele. Você não veio, eu não vim pela minha força, pela minha habilidade. Eu não viria por mim. Ninguém viria. Os que vêm para Cristo, vêm por conta dele. Paulo diz em Coríntios que ninguém confessa a Cristo, a não ser pelo Espírito Santo. Então as minhas vontades, elas precisam aprender a se curvar. Jesus nasceu quando dois concordaram. Jesus nasceu quando dois concordaram. O Espírito e a alma de Maria. Porque ainda não havia o corpo igreja. E esse texto foi falado para ela. Nós pegamos para nós. Mas esse texto foi dito para ela. Se dois dentre vós concordarem. O Espírito estava falando com Maria. Ele estava dizendo, Maria, o ser humano é enganado nas suas emoções. Mas jamais ele é enganado na minha voz. O ser humano é enganado nas suas emoções. Mas jamais é enganado em ouvir a minha voz. Precisamos passar mais tempo com os joelhos dobrados. As nossas vontades estão nos deixando muito em pé. Muito em pé. Não conseguimos nos curvar. Está duro. Só vai até um ponto. E daí o jeito que eu penso, o jeito que eu ajo, o jeito que eu vivo, é isso que orienta a minha caminhada. Pois é. Mas Jesus não nasce daí. O anjo estava ensinando isso para Maria. Você veio aqui para aprender algo da parte do Senhor? O Espírito está falando isso para você. A alma, os desejos, as vontades, as emoções precisam render-se ao Espírito.
A maior parte das pessoas não estariam na igreja. Domingão, fim de tarde, amanhã eu tenho que pegar no batente, levantar cedo, madrugada. Não, só vêm os que rendem-se, que têm a alma rendida ao Espírito. Os que não têm a alma rendida, ficam em casa, para perder uma oportunidade de ouvir a voz do Espírito. Ouvir a voz do Espírito. Pastor, não podemos ter emoções? Não, querido. Não é isso. A Bíblia não está falando isso. Ter emoções é bom. Nós estamos vivos. Precisamos ainda estar aqui na terra. Apesar de que, domingo passado, eu anotei, ao ouvir o Giovanni trazer aquela passagem maravilhosa, tremenda, que o nosso corpo, quando morre, é uma semente que cai na terra. Primeira vez em 43 anos que me deu vontade de morrer. Puxa vida, até em morrer eu levo vantagem. Que Deus é esse, o meu Deus? Ouça lá no Facebook da igreja. Não, queridos, nós precisamos continuar aqui até que Cristo venha. Nós precisamos amar as pessoas. Demonstra-se carinho com emoções. É difícil quando alguém tenta falar que te ama, mas isso não está no coração. Eu amo você. Sabe quando alguém chega para você e não te ama, não te gosta? Só está aqui porque é corpo mesmo, em obediência. E ainda tenta dizer, eu amo você. Sai aquele negócio atravessado. Não, precisamos das emoções. Precisamos ser movidos. Precisamos deixar que o nosso corpo se beneficie das emoções. Só que as nossas emoções, elas só não podem ser maiores que a nossa fé. Não podem. Fé é espírito. Não tem fé na alma. Fé é conexão com Deus. É o Espírito quem se conecta com Deus. A alma se conecta com a terra. A alma se conecta com o cinema, com o shopping. A alma se conecta com as compras, com os passeios. Precisamos do shopping? O que as meninas acham? Precisa comprar roupa nova? Precisa, sim. Só que a nossa alma não pode mandar mais que a nossa fé. Maria, se dois concordarem dentro de um corpo, Jesus nasceu quando a alma e o espírito de Maria concordaram a respeito de uma coisa. E os dois falaram unânimes, eu quero. Eu quero. A alma precisa se esvaziar, ao passo que o espírito precisa se manter cheio. Esvaziar aqui é muito simples, querido. Esvaziar não é ficar zen. Não, aqui é outra conversa. Esvaziar é entregar o governo. Deixe que Deus governe as minhas emoções. Deixe que Deus governe as minhas escolhas.